Olá, amigo. Seja bem-vindo. Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo o Noites Gregas, este podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo. Olá, ouvintes. Eu sou o Felipe Speck e este é o episódio 94 do Noites Gregas. Hoje a gente começa a narrar os retornos depois da guerra, especialmente sobre o destino das troianas e sobre a vingança de Atena, que junto com Poseidon, como vocês vão ver, fez com que o caminho de volta dos gregos começasse da forma mais desastrosa possível. Antes de começar o episódio, eu quero passar aqui um aviso importante. A viagem para a Grécia dos mitos e dos deuses, com o professor Moreno, tem uma nova data. Vai ser entre os dias 6 e 15 de abril agora, e ainda restam 2 apartamentos. Então, se você estava esperando uma chance, se você vai tirar férias agora em abril e não sabe para onde ir, este é o seu último chamado, meu caro. Para um ouvinte do Noites Gregas, eu acho que esse é um dos melhores destinos que se pode escolher. Eu fui no final do ano passado, pela segunda vez. Bom, eu recomendo muitíssimo. O contato da agência de viagens está na descrição do episódio. Você pode enviar uma mensagem no WhatsApp para pedir mais detalhes. E para os apoiadores da modalidade Deus, tem uma aula nova no curso Mitologia na Arte, a aula sobre Hércules e o centauro Nessus, que é o responsável pela morte do herói. Esse episódio desencadeia uma série de desdobramentos que se entrelaçam com outras histórias, inclusive com a saga de Troia e com a morte de Paris, como os mais atentos vão se lembrar. É um mito muito representado na arte e faz parte do módulo dedicado às Metamorfoses, uma das obras mais centrais de toda a mitologia. Para apoiar o podcast e ter acesso a essa aula e a todas as aulas que nós já publicamos, tem mais de 70 aulas lá disponíveis, é só acessar noitesgregas.com.br/apoiar. O link está na descrição deste episódio. O professor Moreno começa logo depois da publicidade do Spotify. Um bom episódio. A esta altura no Olimpo, a Guerra de Troia já era uma página virada. Como um filme que terminou, as luzes se acenderam, as pessoas levantaram e na tela passava apenas aquela lista interminável dos que colaboraram para fazê-lo. Não havia mais o interesse inicial. Muitos daqueles deuses tinham realmente se empenhado na Guerra de Troia, não só interessados, à distância, como se diz, mas até presencialmente, descendo, atuando nos combates, ferindo e sendo feridos pelos guerreiros, tanto gregos quanto troianos. Mas eles eram imortais. E imortal tem todo o tempo do mundo. Eles tinham visto, antes da Guerra de Troia, 100, 200 outras guerras e todas eram parecidas. Tinham perdido, portanto, o interesse em acompanhar o fim da cidade, que era claro e definitivo. Sabe como é? Eles estavam naquela vibe, quem viu uma guerra já viu todas. Não precisa ver mais outras parecidas. Havia, no entanto, 2 exceções. 2 deuses que continuavam ainda movidos até com emoção pela guerra e pelo final da guerra. Enquanto de um lado, lá no cercado das mulheres, Hécuba chora a descrição que fizeram da morte de Polixena, caminham pela beira da praia 2 deuses que estão curiosos em acompanhar o finalzinho da cidade. De um lado, vem vindo Poseidon, e do outro, em sentido oposto, vem vindo Atena. Eles vêm caminhando sem pressa, arrastando o pezinho na água, chutando a ondinha, quando eles se avistam. É evidente que há uma velha rixa entre os dois e não é de hoje. Um é tio, a outra é sobrinha, mas sempre houve uma espécie de rivalidade, principalmente do Poseidon, em relação a Atena, talvez pelo poder que Atena tinha com seu pai. Vocês devem lembrar que na disputa pela cidade de Atenas, quem seria o patrono ou a patrona, a deusa consegue vencer o Poseidon, que estava muito empenhado em conquistar esse título.
Tanto que ele fica furiosíssimo e tenta inundar a cidade e só é interrompido porque Zeus disse que não era fair play. Eles tinham combinado que seria votado pela própria população e a população escolheu Atena, e daí o nome da cidade, Atenas. Aquilo Poseidon nunca engoliu. Ele também fez as suas. Vocês lembram que quando Hefesto se divorciou de Afrodite, o Poseidon, exatamente porque ele não gostava de Atena, soprou no ouvido do pobre Hefesto que ele tinha uma admiradora secreta e que essa admiradora secreta era nada mais, nada menos do que Atena, que o Hefesto achava belíssima e todos achavam belíssima. E que só faltava ele se manifestar, ele tinha que fazer o primeiro movimento, que ela estaria pronta para se lançar nos seus braços. Logo a deusa virgem do Olimpo. Mas o Hefesto cai nessa, isso foi contado lá no episódio do Hefesto, e bruscamente assedia Atena, que evidentemente o repele, e ele passa um papelão, como se diz hoje, em linguagem culta, é um mico. Ele paga um mico ali, se envergonha, inclusive, porque ele ejacula na perna dela. Ouçam de novo o episódio, que é uma cena assim, muito de vaudeville, de opereta, muito picante, digamos assim. Então os dois sempre se bicavam. Até a própria solução de Zeus, quando houve a discussão pela cidade de Atenas, ele disse, olha, onde houver um templo de Atena, a minha filha, é bom que haja também um templo de Poseidon, para não haver atrito. Então é realmente um par que não se tolera muito. Pois exatamente agora vem vindo um em direção ao outro em sentidos opostos e o encontro é inevitável. Quem tomou a iniciativa, que até surpreendeu Poseidon, foi Atena. Tio, posso ter uma palavrinha contigo? A gente podia deixar de lado um pouco a nossa velha discussão, nossa velha desavença, para tratar de um assunto que eu estou muito preocupado e eu vou precisar da tua ajuda. Se refere a Troia. Aliás, os dois estavam olhando para a cidade da praia para ver o que estava acontecendo. O interesse dos dois, obviamente, manifesto. Poseidon já ficou com o pé atrás e com razão. Ora, ele era torcedor dos troianos. Não muito fanático, mas era torcedor. E ela tinha um apoio incondicional aos gregos. A Atena era uma torcedora raiz, daquelas de bandeirinha, de carteirinha. Mas ele conhecia a sobrinha, sabia que no fundo ela era uma guerreira dura, objetiva, mas era muito leal, confiável. Ela seria incapaz de estar preparando uma armadilha para ele. Então ele relaxou. Tá bem, podemos conversar, mas só vou avisando uma coisa, hein? Se for para causar mais dano para os troianos, coitados, aí eu estou fora. Não, diz ela, ao contrário. A minha ideia até é um consolo para os troianos. Eles são meus velhos inimigos, mas agora quem eu quero castigar são os gregos. Eu sempre defendi, sempre combati ao lado deles, sempre torci por eles, mas agora eles passaram do ponto. Profanaram meu santuário, jogaram a minha imagem no chão, arrastaram a pobre da Cassandra do templo sagrado. Foi uma série de sacrilégios ao mesmo tempo. E eles têm que ser punidos. O mortal não pode fazer o que ele fez. Tem que servir de exemplo, inclusive. Eu sei que foi só um, que foi o Ajax. Mas o problema é que os outros não quiseram castigá-lo, não quiseram puni-lo. Meio que se tornaram cúmplices, acobertaram. Agora todos vão sofrer as consequências. Todos vão sofrer as consequências. Azar o deles. Eu estou preparando para eles um retorno especial. Um senhor retorno, se bem me entendes. Como eles precisam voltar pelo mar para a Grécia, aqui que nós vamos pegá-los. É por isso que eu preciso da tua ajuda. Bom, não preciso dizer que essa ideia de dar um sacode na armada grega agradou muito ao Poseidon. E ele chegou a ficar entusiasmado. Bom, no que depender de mim, pode contar comigo. O que eu tenho que fazer? Quando é que a gente começa? O plano de Atena era bem simples. Tinha que deixar os navios levantarem âncora,
navegarem até se afastar do litoral, portanto em mar alto. E aí, diz Atena, Zeus, tu nos conhece muito bem, tio, tu sabe que comigo ele é sempre muito fofo, nunca diz não para um pedido meu. Aí meu pai aí vai despejar uma torrente de granizo e chuva em cima da frota grega. E pela primeira vez, eu estou muito entusiasmada, ele vai me deixar usar um dos seus raios, e sozinha. Vai me emprestar o raio mais poderoso para eu atirar nos navios. E tu, senhor dos mares, vais desencadear uma tempestade furiosa com ventos violentos, vai levantar ondas gigantescas no mar Egeu e vai afundar muitos navios. A ideia é deixar muitos cadáveres boiando para servir de lição. Isso vai ensinar os gregos a respeitar no futuro os meus templos e dos outros também, e reverenciar todos os deuses do Olimpo. Quando chegar a hora certa, eu aviso. Agamenon e todos os outros vão aprender a se meter comigo. Como diria uma famosa anciã do futuro, a avózinha do professor Moreno, esses gregos não perdem por esperar. O que é deles está guardado. Não muito longe dali, no cercado das troianas, Écuba ainda estava em choque, tentando apagar da mente as terríveis imagens do sacrifício de Polixena. Nesse momento, chega Taltíbio, o arauto do exército grego. Ele logo foi rodeado pelas cativas ansiosas, o que tirou Écuba de sua meditação. Todas sabiam que a presença dele sempre significava más notícias. Mas dessa vez ele vinha anunciar o que era tão esperado por todas, o destino de cada uma, especialmente das mulheres da família real. Cercado pelas troianas que o empurravam por todos os lados, querendo ouvir melhor, ele foi anunciar para quem iria cada uma das sorteadas, que teria sido um sorteio. Como era de esperar, ele foi tão empurrado pelas cativas que o rodeavam que ele teve que pedir calma para poder falar. Senhoras, não falem todos ao mesmo tempo. Vamos botar ordem nessa bodega. Écuba, com a sua autoridade de rainha eterna que ela era, continuou com a palavra com uma voz agora quase trêmula de ansiedade. E quem ficou com a minha filha? A pobre Cassandra. Agamenon ficou com ela, disse o arauto. Mas não foi bem por sorteio. Ao ouvir o nome de Agamenon, Écuba pôs as mãos na cabeça. Meu Deus, ela vai ser escrava da mulher dele, aquela espartana? Taltíbio, que não compreendia muito bem esse horror que via no rosto da Écuba, explicou uma malícia um pouco cúmplice, né? Escrava? A tua filha? Não exatamente, senhora. Parece que ela vai dividir com a esposa a cama do Agamenon. Secretamente, é claro, se bem me entende. Écuba não podia se conformar. Logo Cassandra, logo a virgem, a quem o próprio Apolo tinha dado o privilégio de se manter casta, longe dos compromissos do casamento. Agora vai ser obrigada a dividir a cama com o chefe dos exércitos que destruíram Troia. Pobre Cassandra. Em seguida, Écuba criou coragem e fez a pergunta que ela temia também. E eu, Taltíbio? Você é escrava de quem? Eu, com esses cabelos brancos aqui, eu preciso ainda andar apoiada num cajado. De quem eu sou? Pela sorte, disse Taltíbio, caísse com Ulisses, o rei de Ítaca. Esse nome caiu como uma bomba. Um parêntese. Aqui nós vamos ver, principalmente na peça de Eurípides, de onde foi tirada uma grande parte desse texto, o lado considerado dark de Ulisses. Ulisses que
para nós, o Noites Gregas, é o maior herói da mitologia grega, ele vai ser, nas tragédias gregas, principalmente por Eurípides, tratado como uma espécie de vilão, que ele é falso, ele é enganador, ele usa as palavras para enganar as pessoas, ele é, na visão de Eurípides, exatamente um sofista que ele tanto combatia. Mas claro, nós não vamos levar a sério, porque nós torcemos pelo Ulisses e vamos vê-lo em breve na Odisseia, Ulisses ou Odisseu. Mas a Hécuba, se tivesse pedra, jogava em cima nesse momento. Ele era execrado por ela deixou isso muito claro. E ela quase grita: ai de mim, maldito esse destino. Agora sou escrava desse homem abominável, o mais traiçoeiro dos mortais, uma víbora, um inimigo da justiça. Tem uma língua pérfida que se deleita em defender ambos os lados e semear a violência e a discórdia. Parêntese, ele está se referindo aqui aos sofistas, pobre do Ulisses. Nesse momento ele está servindo de bode expiatório. Bom, mas é a Hécuba, né? Troianas, amigas, chorem por mim. Eu estou perdida. Tudo acabou para mim. Ignorando os lamentos de Hécuba, Taltíbio se voltou então para Andrômaca, que estava esperando ansiosa para saber para onde ela ia. Ela tinha se mantido em silêncio em respeito ao sofrimento de Hécuba, mas agora o olhar que ela lançou para ele deixava claro o que ela esperava. E tu, jovem e bela rainha, tu deves te sentir honrada, pois foste considerado pelo conselho como o maior prêmio dessa guerra, a cativa mais cobiçada de todas, que coube exatamente por merecimento para o guerreiro que mais se destacou, que foi Neoptólemo. Tu vais ser o prêmio que ele conquistou com a sua coragem, mas não te preocupes, logo virá uma carruagem te buscar, para te levar para junto do teu novo marido. Andrômaca ficou tão atordoada com o que tinha ouvido que não conseguia balbuciar uma palavra sequer. Uma das cativas, uma jovem, chegou perto dela e inocentemente a cumprimentou. Marido? Ele disse marido. Que sorte a tua! Tu não vai ser escrava como as outras. Tu não vai ter que obedecer a alguma megera que vai te odiar porque tu é muito mais bonita do que ela. Parabéns! O corte violento veio de Hécuba, que agora estava mais desesperada ainda. Neoptólemo, disse ela com a voz já rouca. Aquele monstro que eu vi matar Príamo, a sangue frio, aquele monstro que cortou a garganta de Polixena, da minha querida Polixena. Ai, Andrômaca, minha norinha querida, eu já estava me queixando do meu futuro, mas o teu é muito pior. Eu não posso me imaginar sendo serva de Ulisses, mas e tu, que vais ter que dividir a cama com aquele carrasco da nossa família? Ó deuses, por que nos abandonastes? Um golpe depois do outro? Eu não aguento mais. Taltíbio não se comoveu com essas palavras de Hécuba. Ele é um funcionário modelo daqueles. Ele deu por terminada a missão. Ele parecia um pouco, estava sempre com pressa, tipo aquele coelho da Alice no País das Maravilhas. Ele tinha que cumprir suas missões e essa estava pronta. Ele mandou os guardas que estavam vigiando ali o cercado localizarem Cassandra e entregá-la em mãos lá no navio de Agamemnon, que era o seu novo amo. E ele ia conduzir Andrômaca para entregá-la a Neoptólemo, o filho de Aquiles, em cuja casa agora ela ia viver. E ele, por sua vez, ia levar as outras cativas para os seus respectivos novos donos. Antes de sair ainda, ele teve aquele cuidado como bom funcionário de alertar a Hécuba com uma familiaridade a que a rainha não estava acostumada. E você, Hécuba, quando Ulisses quiser levá-la, esteja pronta. Fique pronta para segui-lo. Mas você teve sorte. Será serva de Penélope, uma mulher virtuosa, justa, como confirmam todos aqui os que vieram a Troia.
Vendo o desespero estampado no rosto de Andrômaca, Hécuba tinha até parado de se queixar e foi confortar sua nora, que ainda tentava falar entre soluços. Meu querido Heitor, eu era tão feliz contigo. Eu amava tanto a nossa casa, amava tanto a nossa vida. Eu nunca imaginei que os deuses te levariam tão cedo, meu amor, me deixando aqui, perdida assim, condenada a passar as noites na cama de Neoptólemo, o assassino do teu pai, o assassino de Polixena, tua irmãzinha. Ah, eu até invejo a sorte dela, que dorme agora no seio da Mãe Terra, livre de qualquer infortúnio. Ouvindo isso, Hécuba correu a abraçá-la carinhosamente. Agora não é hora de pensar em morrer, querida. Vai ser difícil para ti, eu sei, mas tens de ceder para sobreviver. Tens de te manter viva e, pior ainda, tu tens que te fazer amada pelo teu novo marido. Tens que conquistar o amor dele na cama. Tens que fazer tudo para que ele te ame, porque só assim tu vai garantir a vida do teu filho e a tua própria. Talvez com isso vocês tenham um futuro e possam retornar a Troia. Vamos! Coragem! Heitor não te escolheu por acaso, Andrômaca. Vamos! Erga a cabeça agora, que lá vem chegando o Taltíbio com o carro que vai te levar. Não deixes eles verem a tua fraqueza. Fazendo força para sorrir, Hécuba ainda abanou para Andrômaca, à distância. Adeus, querida, cuida bem do meu neto. E baixou os olhos para não vê-los desaparecer ao longe. As poucas cativas que estavam ali, aquelas que ainda não tinham sido levadas para os navios, sentiram o desamparo da velha rainha e a cercaram carinhosamente, como se fossem suas aias de honra. Pois nem uma hora tinha passado, quando de longe avistaram o carro de Taltíbio, que vinha se aproximando lentamente, com uma expressão muito sombria no rosto. Alguma coisa tinha saído errado. Taltíbio era como os telegramas no tempo dos nossos avós. Quando chegava um, só podia ser má notícia. E não deu outra. Um dos maiores temores de Hécuba estava ali, realizado no carro. Ali, estendido em cima do escudo de Heitor, vinha o corpo ensanguentado do pequeno Astyanax. O próprio Taltíbio ficou penalizado com a morte do menininho. Era um bebê, ainda nem caminhava. Foi uma barbaridade, ele disse. O conselho grego discutia o que fazer com ele. Muitos eram a favor de poupá-lo, uma criança. Mas Calcas, o adivinho, colocou uma pedra final sobre a questão. Ele tinha sido claro. Os gregos não deviam permitir que o filho de um guerreiro tão ilustre como Heitor chegasse à idade adulta. Porque fatalmente, ele disse, ele ia querer vingar seus pais e sua cidade. Ele devia ser morto imediatamente, atirado das muralhas de Troia. Foi assim. Eu não estava lá, Hécuba, e não sei quem o matou. Eu simplesmente me mandaram trazer o cadáver para a senhora. Parece que Andrômaca, que já estava a bordo do navio, quando isso aconteceu, implorou, e eles deixaram, que eu trouxesse o cadáverzinho para a senhora, dar a ele um enterro digno. Esse golpe era mais do que Hécuba podia suportar. E tiveram que usar a força para impedir que ela se atirasse numa das várias fogueiras que ainda ardiam no meio da cidade. Impotente, vencida, ela ficou ali estendida no chão, gemendo baixinho, mas ainda presa à vida pela lembrança de que não muito longe dali
estava escondido o seu filho caçula, o pequeno Polidoro, que ela e o Príamo tinham mandado em segredo para o palácio de um grande amigo, rei, do outro lado do Helesponto. Assim que eles pressentiram a possibilidade de Troia cair, esse era um seguro para preservar a linhagem real troiana. Pouco a pouco, os navios foram carregados até a borda com os despojos da guerra. A alegria era geral, o entusiasmo também. Os mastros estavam todos enfeitados com guirlandas de flores, os porões estavam repletos de riquezas e nos tombadilhos rebrilhavam montes de couraças, de armaduras, de espadas e escudos que eles tinham capturado do inimigo. Finalmente tinha chegado a hora de voltar para casa. De pé, nas proas, os chefes comemoravam a grande vitória, estavam brindando a vitória e derramavam incontáveis libações de vinho na água do mar para que os deuses garantissem um retorno seguro, porque ainda tinha uma viagem bem longa. O que eles não sabiam, contudo, é que havia ainda contas para ajustar. E logo com Atena, que não ia deixar barato, como nós vimos no início desse episódio, as ofensas que Ájax tinha feito contra ela e a omissão dos gregos em puni-lo. Quando ele arrastou Cassandra à força para fora do templo, que estava sob a proteção dela, e pior ainda, ao jogar a imagem sagrada no chão, Ájax tinha se condenado inapelavelmente. O que ele tinha feito não era um ultraje comum, mas um desrespeito inimaginável a um dos princípios fundamentais da religião grega, a inviolabilidade de todos os recintos sagrados. Claro que Calcas já tinha dado o aviso. Ele sempre foi o conselheiro para esses assuntos no exército grego. Por insistência dele, os chefes reuniram o conselho para decidir o que fazer com Ájax. Ulisses, nesse momento, foi taxativo. Ele tem que receber um castigo proporcional ao sacrilégio que ele cometeu. Eu acho que ele tem que ser executado, morto a pedradas, como é o costume. Isso é o mínimo que a gente pode fazer como uma reparação para a deusa ofendida e esperando que ela aceite. E logo ela, que desde o começo da guerra nos ajudou. No entanto, apesar da eloquência de Ulisses, os líderes reunidos não conseguiram chegar a um acordo. Qual a punição que iam aplicar ao Ájax? Muitos ficaram passando pano naquele velho corporativismo, do tipo: "Ô Ulisses, ele é um dos nossos." Ou "Pô, ele é o nosso goleiro." "Ah, mas era apenas uma troiana. Olha, não precisa exagerar. Não é para tanto. Ele só arrastou a mina para fora do templo e deu uns apertões nela." Mas numa boa. Alguns, no entanto, mais sérios, percebendo que essa indulgência do conselho ia custar muito caro, ia aumentar muito a ira de Atena, ainda tentaram apedrejá-lo, mas ele foi mais rápido e aí, ironia das ironias, foi se refugiar dentro de um templo, onde ele ficou intocável. Logo os perseguidores desistiram porque não iam conseguir tirá-lo dali e a coisa ficou por isso mesmo. Ora, todos agora iam pagar. Atena pôs em andamento o seu plano, primeiro semeando a discórdia entre os dois irmãos, entre o Menelau e o Agamenon. O Menelau era da ideia que eles tinham que partir logo, aproveitar o bom tempo para chegar de uma vez na Grécia. O Agamenon, mais prudente, defendia que eles tinham que dar um tempo para fazer uma série de sacrifícios para compensar a Atena. Eles tinham que, através de cerimônias, se desculpar com a deusa, que era muito mais prudente. Perderiam 1 ou 2 dias, mas ganhariam com isso a segurança de voltar para casa. Assim disse ele no conselho: a gente consegue desarmar algum plano que ela esteja arquitetando de vingança contra nós. Só que a reunião tinha sido convocada à noitinha. Eles tinham acabado de comer e todo mundo já estava um pouco invernizado pelo vinho, como se diz, e os ânimos logo começaram a esquentar. Metade de um lado defendendo
a partida imediata, gritando vai, vai, vai. Enquanto a outra metade gritavam espera, espera, espera. E não chegaram, óbvio, a nenhum consenso e ficou por isso mesmo. E na verdade, quando terminou a reunião, eles foram para suas tendas com a ideia que cada um fizesse o que queria. Quando rompeu a aurora, o grupo do Menelau, já era apelidado os apressadinhos, tratou de aproveitar o vento, que era favorável realmente, e tomou o rumo da Grécia. O outro grupo que apoiava a decisão de Agamenon, inclusive Ulisses vai se juntar a esse grupo, decidiu navegar até aquela ilha que fica bem próxima de Troia, Tenedos, e ali fazer uma série de oferendas e sacrifícios para que então, quando fossem para o mar, tivessem a garantia da simpatia de Atena. Isso que eles não sabiam, como nós sabemos, porque assim começou esse episódio, que já havia uma negociação entre Atena e Poseidon para dar uma lição inesquecível a esses gregos. Enquanto isso, Atena já estava agindo, como ela tinha anunciado a Poseidon. Ela resolveu fazer uma rápida visita ao Olimpo, e ali ela encurralou os Zeus, principalmente com o tom de ira incontida que ela tinha, de vergonha, pedindo o apoio de Zeus. Pai, como é que a gente consegue aturar a presunção insuportável desses mortais? Eles não te levam a sério, pai. Não me levam a sério. Não levam nenhum de nós a sério. Chega. Se eu não puder me vingar das ofensas que eu sofri, não me chama mais de minha filha. O Ájax fez o que queria, entrou no templo, tirou a Cassandra que estava sob minha proteção, derrubou a minha imagem. Não posso suportar isso. Pai, me ajuda a me vingar, para que todo homem volte novamente a tremer diante da ira de um Deus. Atena realmente tinha razão no que dizia, e Zeus não a fez esperar. Na mesma hora ele fez cair, não esqueçam que ele é um deus meteorológico, fez cair sobre a esquadra uma chuva torrencial, com tanta água que parecia que um rio do céu estava caindo. E junto uma saraivada de relâmpagos, trovões e raios mortais. Enquanto isso, Poseidon também entrou no jogo e liberou todos os ventos e transformou o mar revolto numa armadilha fatal, com ondas altas como penhascos que às vezes pareciam erguer o navio até o céu e às vezes pareciam jogá-los para baixo, como se rolassem para o fundo de um abismo. Com as rajadas de vento do furacão, as velas se rasgavam, os mastros estalavam, partiam em dois, e o som mais sinistro de todos que se ouviam, navios chocavam com outros navios, jogando todo mundo nas profundas águas do mar Egeu. Em pouco tempo, a superfície do mar estava coalhada de cadáveres e destroços de navio. Lá do Olimpo, Zeus pôde ver que o navio de Ájax tinha resistido à tempestade. Então, com um sorriso cúmplice, ele pegou um raio e ofereceu a Atena. Parêntese. O grego não tinha a menor noção de como era um raio. Então, se vocês olharem as representações de Zeus, vocês vão ver que ele está sempre atirando um pequeno projétil, que seria um pequeno dardo, como se fosse uma chama, que o grego imaginava que fosse o raio. Na mitologia, os raios são feitos por ferreiros, ciclopes que trabalham para o Hefesto e fornecem aos Zeus a munição para que ele possa jogar. Essa é a noção. Por isso, ele entrega para Atena um raio como se entregasse uma lança. Exatamente, entregasse a uma arma de arremesso. Toma esse aqui, filha. É um modelo novo, mais poderoso. Acho que nosso amigo lá embaixo merece ser o primeiro a experimentá-lo. Atena, que tinha nascido com uma lança na mão, vocês lembram do mito do nascimento dela, estava bem à vontade com o raio, que era muito parecido com uma pequena lança. Apontou com cuidado para a proa do navio de Ájax. Ela não queria pulverizar o Ájax, ela queria que ele falasse, talvez se arrependesse, talvez pedisse desculpas. Ela não ia simplesmente castigá-lo assim, sem que ele soubesse por quê. Talvez até ela o perdoasse.
Com um grande estrondo e com uma luz cegante, o raio partiu em dois o navio dele. Quando a fumaça se dissipou, lá estava o Ajax montado num destroço flutuante, uma tábua que tinha se desprendido do seu navio. As ondas agora erguiam ele muito alto, como se quisesse levar para o alto de uma montanha, ou submergia, como se quisesse enterrá-lo nos redemoinhos. Mas ele estava bem contente, muito à vontade até. Ele flutuava para um lado para o outro, remando com seus braços vigorosos em direção a um grupo de rochedos que ficava perto. Ele fazia o que faz um surfista. Atena ainda resolveu avisá-lo e jogou mais 2 raios, deliberadamente do lado dele, caíram no mar. E ela se esperava com isso que ele se arrependesse e falasse alguma coisa. O efeito era bem o contrário. Ele acelerou as braçadas, conseguiu chegar nessa pequena ilhota de rochas, subiu na pedra mais alta e de lá olhou para o céu e botou a boca na Atena. Errou, minha deusa, e 2 vezes. Mas comigo não. Não vem que não tem. Ele gritou desafiadoramente. Pode vir. Podem se juntar todos vocês aí. Podem mandar o mar, esses ventos que vocês mandaram. Não vai adiantar. Sabem quando vão me pegar? Nunca. Never. Entenderam? Ele ficou louco. Sem ter a paciência de Atena, Poseidon cansou desse falastrão e liquidou a questão, jogando contra ele, com uma força atômica, o seu famoso tridente. Não acertou no Ajax, mas meio metro acima dele, e quebrou em 2 o rochedo em que ele estava e fez cair no mar exatamente a parte em que ele se agarrava. Sem um gemido, ele desapareceu no profundo abismo e a água se fechou por cima de sua cabeça. Esse severo castigo que os deuses aplicaram nos gregos, bem na hora de voltar, influiu de modos diferentes no retorno de cada um. Dos apressadinhos Nestor e Diomedes chegaram em casa sem problema nenhum em poucos dias. Menelau, que se atrasou em relação a eles, que teve que parar no meio do caminho, já pegou a borda da tempestade, que causou um desastre na sua esquadra, reduzindo seus 60 navios a apenas 5, que foram levados pelo vento até o Egito, encalhando numa das bocas do rio Nilo. Agamenon, que tinha se detido em Tenedos para fazer a cerimônia de homenagem, esse foi bem tratado, parece, porque ele chegou sem problemas. Ele foi poupado dos perigos da tempestade, evidentemente para morrer logo depois, assim que chegou em casa, numa cena terrivelmente sangrenta, que será o assunto do próximo episódio. Quanto a Ulisses, bem, o retorno de Ulisses, para sorte nossa, foi descrito em detalhes na Odisseia, uma das mais geniais obras que o espírito humano já produziu, e que virá em breve nos encantar aqui no Noites Gregas. No material exclusivo para os apoiadores, nós fizemos uma seleção de imagens que percorre vários momentos dessas despedidas. Tem Andrômaca, tem a tragédia do Astyanax, tem Hécuba, é claro, a Hécuba principalmente, tem várias imagens de Hécuba lá, um conjunto que é bem amplo, com quadros muito expressivos e que ajuda a construir bem o tom imagético desse momento final de Troia. Além das imagens, a gente separou mais 2 textos. O primeiro é um ensaio belíssimo do escritor inglês Chesterton sobre por que Troia, apesar de destruída, nunca deixa de existir. É um trecho do livro The Everlasting Man, que é uma obra bastante conhecida, que propõe uma espécie de jornada espiritual da humanidade. E tem também uma tradução nossa de um trecho da peça Hécuba, de Eurípides, que é justamente o discurso em que Hécuba explica por que ela matou os filhos de Polimestor. É um trecho duríssimo, impecável, e de tudo que eu já li do Eurípides, eu acho que foi um dos que mais me tocou.
A tradução foi feita a partir de uma versão francesa, o que deixou o texto, acho que menos solene e mais sensível. Se você quiser apoiar o podcast Noites Gregas e ter acesso a esse material e a tudo que nós já publicamos nesses 6 anos de podcast, é só conferir os links que estão na descrição deste episódio. Um abraço em vocês, muito obrigado pela sua audiência e até breve.